em 2 minutos. Então, deixa eu colocar para vocês aí. Todos estão vendo aí, tem uma cabeça azul aí. Então, vamos lá. Então, desde o desenvolvimento do nosso planeta, surgimento da vida, a vida microbiana, a vida nos oceanos, os peixes, os anfíbios, os mamíferos, até o surgimento dos primeiros seres humanos, o desenvolvimento dessa humanidade, desde as primeiras civilizações, o desenvolvimento da agricultura, as grandes civilizações, a civilização grega, a civilização chinesa, aí já o Renascimento, as grandes navegações, a conquista da América, período colonial, a Revolução Industrial, avançando para o século XX, as guerras mundiais, a bomba atômica, a guerra do Vietnã, os anos 70, a luta pelos direitos civis, a conquista espacial, o fim da Guerra Fria, o desenvolvimento da informática, das telecomunicações, o atentado de 11 de setembro, as guerras que vieram a partir disso, o terrorismo, e aí o século XXI, o aquecimento global, e depois disso as infinitas possibilidades que nos aguardam. Não sei se todos já haviam visto esse vídeo, mas ele é uma avalanche de coisas, né, bem rapidamente, e ele vai mostrar um pouco desse desenvolvimento e a gente vai fazer um pouco desse resgate, desse desenvolvimento da humanidade nessa nossa conversa de hoje. Então agora vamos para o slide. Então, nessa nossa conversa aí, nós vamos começar lá atrás, né? A humanidade, ela, desde que inicia na sua jornada pela razão, ela busca um tipo de verdade, né? Nós já sabemos que o desenvolvimento dos espíritos, que hoje somos humanos, ele permeou todas as outras espécies, né? Todos os outros reinos, até a conquista da razão com a humanidade. E a partir desse momento a gente deixa, né, começa esse caminho se distanciando um pouco dos instintos animais que ainda temos, né, e vamos buscar explicações. A verdade é essa. O ser humano, um dia lá, enquanto ainda era um ser pré-histórico, olhava para o céu, via aquele monte de pontinhos pontilhando lá ao céu, e ele talvez se perguntasse: o que é isso? De onde vem isso? Diante de uma tempestade, um raio cruzava o céu e eventualmente havia fogo, e o fogo era algo mágico. E provavelmente esses humanos também se questionavam: o que é isso? Da onde vem isso? E o fato é que isso foi uma longa jornada, a gente tem vestígios aí da humanidade de 2 até 3 milhões de anos. No entanto, a gente vai ter
um salto significativo no desenvolvimento humano por volta aí de 10 mil anos atrás. E esse salto ele aconteceu quando a humanidade aprendeu uma coisa essencial. Ela aprendeu o ciclo da vida das plantas e dos animais. Ah, mas como que isso gerou uma revolução? O dia em que um ser humano pegou uma semente e descobriu que se ele colocasse na terra e cuidasse, ela virava a planta que ele poderia comer. Quando nós descobrimos isso, nós começamos a dominar a natureza, de fato. E essa revolução nos deixou, vamos dizer assim, mais confortáveis, porque a gente já não precisava mais sair por aí caçando e coletando alimentos. A gente poderia se estabelecer num lugar e cultivar esses alimentos. Né? Não demorou muito tempo e isso permitiu que a gente também entendesse como domesticar certos animais, e aí a caça também deixou de ser essencial. E foi a partir desse primeiro domínio que a humanidade passou a desenvolver as que a gente chama de grandes civilizações. A civilização egípcia, a civilização chinesa, as civilizações pré-americanas, né? Essas primeiras civilizações elas eram baseadas na agricultura e no desenvolvimento de um estado, porque passou a sobrar alimento, e sobrando alimento eles poderiam se dedicar a outras coisas que não somente a se alimentar e sobreviver. E essas primeiras civilizações elas também permitiam que alguns indivíduos pudessem se dedicar a essa tal verdade, a essa busca por explicações. E é nessas primeiras civilizações que a gente vê também saltos no que se refere a entendimento do universo, da natureza e das relações entre as pessoas. Se você olhar lá os egípcios, os conhecimentos deles de matemática e astronomia são fabulosos. Se você pegar, por exemplo, lá as 3 grandes pirâmides de Gizé, elas estão perfeitamente alinhadas com a localização dos astros. Como é que você constrói um prédio de 200 metros de altura, utilizando basicamente blocos de rocha e areia, e ainda consegue alinhar eles perfeitamente de acordo com os astros? Isso se deveu a essa busca que a humanidade tinha para entender o mundo, entender como as coisas funcionavam. E ao mesmo tempo que a humanidade desenvolveu esses conhecimentos, também foi necessário desenvolver o que hoje nós chamamos de leis. O problema todo era que se você colocar meia dúzia de pessoas num lugar qualquer, elas vão estabelecer algumas regras entre si para poder conviver. Na hora que você bota 5 mil, 10 mil pessoas, as coisas começam a ficar muito complicadas. É necessário que a gente tenha algumas coisas que ordenem as nossas relações. E aí surgem regras, surgem leis. E um princípio que foi bastante poderoso e serviu de base, vocês já devem ter ouvido ele em outro lugar, mas ele é basicamente o princípio da reciprocidade. Ele diz que você tem que fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Sim, esse princípio, né, que depois Jesus novamente reafirmou, Moisés antes dele, né, é um princípio que basicamente a maior parte das civilizações antigas elas tinham para si, com nomes diferentes. Mas para eles isso não era suficiente, né? Era necessário estabelecer outras regras que as pessoas pudessem compreender, que as pessoas pudessem se resolver. Talvez um dia a gente chegue a um nível, né, de evolução que nos permita não precisar mais de sei lá quantas milhares de leis a gente tem. Não precisar mais de instrumentos de punição
que sempre existiram e continuam a existir. Porém, depois desse primeiro momento, e a gente está falando aqui de um período em torno aí de 3.000 anos atrás, a gente entra numa fase em que começam a surgir explicações, mas essas explicações elas não são completas. Então aquilo que não se conseguia explicar eram os deuses que tinham feito. Né? Se você pegar, né, principalmente ali o que a gente conhece melhor, né, a mitologia grega, ela faz muito isso. Cada deus tem uma função, cada deus exerce um papel que faz a natureza funcionar. Então, para citar só um exemplo, né, a trajetória do Sol no céu era acreditada a Apolo, que passava todos os dias com a sua carruagem puxando o Sol, né, de leste a oeste. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que você tem essa explicação mágica, né, os gregos antigos também desenvolveram a filosofia, a matemática e, ao mesmo tempo, eles tinham seus oráculos. Quer dizer, né, se por um lado a gente tem pensadores extremamente racionais, né, que chegaram até nós da Grécia Antiga, nós também temos um ambiente no qual a espiritualidade era uma coisa comum, era parte do dia a dia. Né? Se você pegar as pitonisas, né, que muitas vezes eram utilizadas nos oráculos, nada mais eram do que médiums. Né? Os oráculos eram consultas com o plano espiritual, a quem eles acreditavam que eram os deuses, eram as palavras dos deuses. Mas, pelo nosso entendimento, hoje, a gente percebe que havia um equilíbrio, né? Um certo equilíbrio entre o conhecimento mais científico, aliás, não se pode usar esse nome ainda naquela época, mas esse conhecimento mais racional e um conhecimento espiritual. E isso, ao longo do Império Romano, foi aprofundado. Né? Os romanos eles trazem boa parte dessa tradição grega, reinventam ela, né? E continuam durante muito tempo, né? Durante boa parte da existência do Império Romano, ele foi um império pagão. Né? E muitos dos como eu posso dizer, dos rituais e das crenças que já existiam antes com os gregos, continuavam a existir. Até que uma revolução acontece no nosso planeta, a vinda do nosso mestre. A vinda de Jesus, que já havia sido preparada milênios antes, né, e que antes dele, agora já mais próximo, tinha tido outros profetas e outros precursores. Aí a gente pode citar o Moisés, a gente pode citar o profeta Elias e também João Batista, que são pessoas que preparam o terreno para essa revelação que viria com Jesus. E a vinda do nosso mestre mexe nas bases do nosso planeta. Mesmo assim, o movimento, na época, né, naqueles anos em que Jesus de fato esteve conosco, ainda era um movimento muito pequeno. Porém, era um rastilho de pólvora. Porque esse movimento que nasceu ali com, né, 2 dúzias de pessoas que foram ali mais próximas do mestre, esse movimento foi se espalhando e foi crescendo, né, devido à grande revelação que ele trazia. E aí, por volta ali do ano 300, a gente vai ter a conversão do imperador romano, e aí o cristianismo passa a ser a religião do grande Império Romano. E quando o cristianismo se torna a religião do Império Romano, é que ele vai, vamos dizer assim, ter a sua grande bandeira, porque o Império Romano era a grande potência da época e acaba se espalhando por boa parte do mundo. E é devido, né, ao Império Romano e à igreja que foi construída junto com o Império Romano que nós mantivemos aí o cristianismo durante muito tempo. Porém, esse cristianismo ele
até por conta da sua relação muito próxima com o poder, ele em muitos momentos é utilizado não como uma crença interior, como uma crença de melhoria das pessoas, mas como um instrumento de controle. E talvez vocês já estejam fazendo aí algumas pontes com as formas que até hoje a religiosidade é utilizada para controlar as pessoas, né? E isso, com a queda do Império Romano, né, essa relação aí da igreja com o poder, ela acaba, num primeiro momento, né, você tem o conhecimento sendo fragmentado, porque após o Império Romano, isso já falando aí aproximadamente do ano 1000, a gente já não vai ter mais uma coisa unificada, a gente vai ter vários reinos separados, né? E esses reinos, eles desenvolvem suas próprias tradições, seus próprios movimentos. Ao mesmo tempo que o conhecimento que já havia sido acumulado, né, pela antiguidade, acaba ficando guardado às 7 chaves pela igreja, né, que acaba por assumir não só o seu papel de evangelizadora, mas um papel de reforçar o poder dos reis. Essa aproximação da igreja com os reis acaba dificultando uma grande parte da relação da humanidade com a razão. Por que digo isso? Porque a gente vai ter um período longo aí no qual boa parte da humanidade não tinha acesso à maior parte do conhecimento já produzido. Não que o Império Romano, vamos deixar isso bem claro, que lá todo mundo era alfabetizado e letrado, não era isso. Sabemos hoje que havia um grupo seleto ali da elite que tinha acesso a esse conhecimento. Porém, durante a Idade Média, isso fica ainda mais restrito. E aí a gente vive um período no qual as inovações científicas eram muitas vezes taxadas de bruxaria, né? Então alguém descobria lá um chá que fazia passar certas dores, é bruxa, né? E a mediunidade pior ainda, porque nesse período você não poderia de maneira alguma ter esse tipo de manifestação, né? Nós vamos ter povos ali da Europa, os celtas, né? Os povos germânicos e também os povos nórdicos, que tinham tradições de relação com a espiritualidade muito próxima. Eram coisas do cotidiano desses povos, consultar os deuses, fazer oferendas aos deuses. A manifestação da mediunidade fazia parte da vida dessas pessoas, mesmo que não tivesse esse nome. Porém, com o crescimento do poder da igreja e um poder bastante repressor, né, parte dessas tradições foi jogada a segundo plano e as pessoas foram impedidas de ter esse tipo de manifestação. No entanto, esse poder da igreja, ele começa a ser enfraquecido juntamente com o poder dos reis. Acontece que na sociedade medieval você tem basicamente 3 classes sociais, né? Você tem o clero, a nobreza e o povão, né? Também conhecido como servos. Só que parte desse povão já tinha alguma coisa de poder econômico. E eles já não queriam mais ser submetidos, submissos a essas outras classes sociais. E aí você vai ter uma revolução de comércio que vai fazer com que um certo grupo da sociedade não queira mais se submeter às regras da igreja, porque a igreja dizia que o poder do rei é absoluto porque ele foi designado por Deus. E esses caras já não estavam mais contentes com isso. E aí você vai ter um movimento de crescimento de uma outra forma de conhecimento, financiada inclusive
por esse pessoal da burguesia. E por que eu estou dizendo isso? Porque a partir deste momento, né, que a gente vai ter ali por volta do século XV, XVI, a gente começa a ter um fortalecimento de uma outra forma de conhecimento, né? A gente vai ter o surgimento do que hoje a gente chama de ciência, ou seja, decisões baseadas na razão. Isso vai ter um movimento que a gente vai chamar de renascimento, e esse renascimento é o que vai trilhar o caminho que vai chegar até o momento da codificação do Espiritismo. Então, a partir desse renascimento, você vai ter muitos estudiosos que vão lá voltar nos clássicos, voltar no pessoal da Grécia, nos romanos, nos árabes, é importante dizer isso, né? Que não é uma coisa só de gregos e romanos. E eles vão trazer princípios de volta, principalmente baseados na razão. Então você vai ter uma nova, né, valorização do conhecimento racional. Ao mesmo tempo, você também possibilita, e é exatamente esse desenvolvimento científico que possibilita o que a gente chama de grandes navegações, quando os europeus redescobriram a América, né? É importante a gente deixar claro que eles não descobriram nada, afinal de contas tinha um monte de gente aqui já, né? Mas eles redescobrem a América e com essa redescoberta eles vão novamente integrar a humanidade, né? A gente passa a ser uma única humanidade novamente, né? Porque a humanidade havia se separado de forma por todo o planeta, né? Então grupos que nunca se comunicavam passaram a se comunicar novamente. Com essas grandes navegações, a gente vai ter também, já um pouco mais adiante, lá pelo século XVIII, século XVII, as chamadas revoluções burguesas. Basicamente, o povo começou a tirar os reis do poder. E aí, eu volto a dizer, à medida que o poder da realeza e o poder da igreja vai sendo superado, você vai ter duas novas formas de poder. O poder da burguesia, baseado no comércio e no capitalismo, né, que a gente chama hoje, e o poder da ciência, porque era exatamente esse conhecimento que embasava essa nova forma de viver. Então, as pessoas, a vida das pessoas já não era mais determinada diretamente por aquilo que a igreja dizia, mas em parte pelo que a ciência trazia, né? E a partir disso é que esse conhecimento que a gente chama de ciência hoje surge, né? Então nós deixamos de ter explicações somente religiosas ou tradicionais das coisas e passamos a fazer investigações. As pessoas passam, né, a usar o método experimental, né, que é você testar as hipóteses para descobrir as coisas. E isso quer dizer o quê? Eu já não posso mais me contentar com uma resposta simples, com uma resposta fantasiosa. Eu preciso que essa resposta faça sentido. E aí a gente vai ter um cara que eu diria que sem ele, né, ele não era um cara religioso, pelo contrário, mas sem o movimento trazido, né, por Charles Darwin e também por Lamarck, que são, né, os pais do evolucionismo, não seria possível a gente entender o espiritismo. Por quê? A partir desta teoria de que os seres, ao invés de surgirem prontos, como preconizava, né, a interpretação literal, né, da Gênese, né, que é importante dizer que não é que a Gênese está errada, é que as pessoas levam ela muito ao pé da letra, né, mas com essa interpretação, né, do desenvolvimento das espécies com adaptação, a gente começa a entender que as coisas não estão prontas e acabadas, mas num constante processo de desenvolvimento, num constante processo de melhoria. E isso é que vai ser fundamental para que a gente
tenha o espiritismo, né? Porque a humanidade passa a estar pronta para uma religião que dialoga com a ciência. Se você analisar a codificação e, sobretudo, o Livro dos Espíritos, que é o início de tudo, ele tem um rigor científico muito grande. Kardec era uma pessoa com uma formação acadêmica, né, bastante embasada no método experimental. Ou seja, ele não se contentava com as respostas prontas e diretas da forma como elas chegavam. Ele precisava de evidências, ele precisava testar as hipóteses. Então, quando a gente vê a obra dele, a gente fica evidente que ele teve sim um rigor científico muito grande e que isso trazia não só a mensagem explícita, mas uma outra mensagem, a de que a humanidade deveria começar a pensar de forma racional. Percebam que em toda essa trajetória que eu trouxe, nós o tempo todo vamos desenvolvendo enquanto humanidade a capacidade de pensar por nós mesmos, de ser responsáveis por nossas decisões, de refletir sobre os fatos, de levantar hipóteses para poder tomar as nossas decisões. Se a gente for pensar, né, depois disso, depois, né, 1850 aproximadamente, né, quando Kardec traz o Espiritismo, depois a gente vai ter o século XX. O século XX foi um século de extrema evolução e desenvolvimento da humanidade. A gente teve saltos no que se refere a comunicações, transporte, medicina e muitas outras coisas. O fato é que essa porta que foi aberta pela ciência e pelo desenvolvimento desse tipo de conhecimento, né, fez com que a gente conseguisse enxergar um monte de possibilidades. E a gente viu transformações enormes. Se você pensar a humanidade em 1901 e em 2001, a diferença é gritante. Se você olhar ao redor da tua casa hoje, provavelmente 90% do que você tem hoje não existia há 100 anos atrás. Há 100 não, agora 80 já. Né? Então, o que acontece? Você já consegue perceber que a ciência ela acelerou esse desenvolvimento. Porém, ao mesmo tempo que a ciência nos possibilitou conquistas enormes, ela também fomentou, né, a dominação de um povo pelo outro. Vamos lembrar que o início das guerras mundiais, da Primeira Guerra Mundial, né, ela foi uma guerra por poder. Basicamente, você tinha povos que se consideravam superiores e que reivindicavam para si o direito de dominar territórios onde outros povos já habitavam. Em essência, foi isso que disparou as guerras. E a segunda, de certa forma, foi uma continuidade da primeira. Né? Então, ao mesmo tempo que a humanidade, o desenvolvimento da humanidade possibilitou que as nossas vidas melhorassem muito, né, que as nossas possibilidades fossem muito maiores, ela também deu munição, e aí nesse caso é literalmente, para que alguns povos, se considerando superiores, quisessem dominar outros povos. E com isso a gente teve as guerras. E as guerras chegaram a um ponto, né, muito rápido. Vamos entender isso. Na Primeira Guerra Mundial, você ainda tinha soldados a cavalo. E isso foi em 1914. Em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha bomba atômica. No intervalo de 30 anos, a gente saiu das carabinas a bombas com capacidade para explodir uma cidade inteira. Então, a gente tem um avanço acelerado que foi em todos os aspectos da vida, mas infelizmente também foi um avanço no que se refere à guerra. Né? E esse ponto, né, o ponto da bomba nuclear, ela foi a hora em que eu acho que a humanidade chegou ao ponto e falou: opa, a gente vai morrer. A gente vai acabar com toda a humanidade.
E eu acho que o nosso pai ajuda muito nesse sentido. Acredito, sinceramente, que eles interviram de muitas maneiras para que a gente não chegasse a esse ponto, né? Em outro terreno, a gente também viveu, ao longo do século XX, o crescimento da chamada comunicação e cultura em massa. Tem um aparelhinho que talvez alguns de vocês até estejam agora de frente para ele, chamado televisão, né? A maior parte deve estar aí, né? E esse aparelhinho, durante muito tempo, né, ele substituiu o rádio, né? Mas ele foi o grande canal de comunicação. Então, tudo que a gente sabia vinha da TV, né? A TV, a escola não chegou para todo mundo na década de 50, pelo contrário, a escola foi chegar para todo mundo na década de 90 e olhe lá. Mas televisão chegou para todo mundo a partir dos anos 60, 70. Quer dizer, a gente já tinha um meio de comunicação que chegava para todo mundo e era o principal meio de informação da maior parte das pessoas. Não vou dizer que era maravilhoso, que eles só traziam a verdade, porque verdade também é algo muito subjetivo. Porém, pelo menos durante a era da televisão, a gente tinha... As pessoas passavam informações e elas tinham um nome. Elas tinham algum tipo de responsabilidade pela informação que passavam. Por mais que houvesse, a gente sabe que houve sim manipulações as mais diversas durante a era de ouro, vamos dizer assim, da televisão e dos jornais, ainda havia algum tipo de responsabilidade naquilo que as pessoas passavam. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vive uma outra era. O meio de comunicação já não é mais uma coisa restrita a grandes grupos de mídias, né? As grandes redes aí de televisão e de cinema e de jornal. Hoje, todo mundo, em toda parte, a qualquer hora, pode difundir informação. Estamos fazendo isso agora mesmo. Porém, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, a possibilidade da gente poder colocar para todo mundo o que a gente pensa e aquilo que a gente acredita, ao mesmo tempo, a gente também vê um crescimento do que muita gente chama de pós-verdade. A hora em que não são meus argumentos, não é o embasamento que de fato leva a um conhecimento a chegar a mais pessoas. É o que é popular, é o que espanta, é o que causa impressões. A gente chegou num certo nível de desinformação ao ponto da gente ter eleições de grandes potências que foram modificadas por conta disso. Ao ponto da gente ter pessoas tomando medicamentos ou deixando de tomar medicamentos porque recebeu no grupo do WhatsApp. A gente vive um momento, e é por isso que eu queria chegar, percebam que a gente teve uma escalada, né, da racionalidade, do conhecimento científico. E hoje a gente vive um momento de suspeita. As pessoas já usaram, vamos dizer assim, a sua crítica, que é importante, de qualquer maneira. A questão é, não importa quem é que está dizendo, eu posso discordar porque eu quero discordar. E pronto, acabou. As pessoas chegaram ao ponto em que qualquer um que, sei lá, mande um vídeo que seja impressionante, possa estar influenciando milhares de pessoas. Hoje eu li uma notícia interessante que foi um exemplo muito significativo do quanto a desinformação ela pode ser perigosa. O Elon Musk, né, que hoje é o homem mais rico do mundo, ele estava descontente com o WhatsApp. Porque mudou lá, não sei se vocês viram, né? Agora o WhatsApp compartilha os dados seus com o Facebook. Por questão do mesmo dono. Mas enfim,
Esse cara chegou e postou um tweet. E lá no tweet estava assim: use Signal. Só isso ele dizia no tweet dele. O que ele estava querendo dizer? Existe um aplicativo de mensagens que se chama Signal, que é uma alternativa ao WhatsApp. Essa era a mensagem que ele queria usar. Porém, esse cara tem 43 milhões de seguidores. E boa parte desses seguidores, alguma parte desses seguidores, sei lá, tem aplicações na Bolsa de Valores. E há uma empresa na Bolsa de Valores lá de Nova York que se chama Signal. E que não tem nada a ver com essa empresa do aplicativo de mensagens. O que aconteceu? Muitas pessoas interpretaram que essa outra empresa estava em algum crescimento, ia receber um grande investimento, e as ações dessa empresa saltaram 14.000%. O valor das ações, para você ter uma noção, saiu de $6 para, acho que, $22.000, uma coisa assim. Por quê? As pessoas pegaram uma informação, um fragmento, o cara usou 2 palavras e já começaram a criar teorias de que aquela empresa de repente ia receber um super investimento. O cara não disse nada disso. E as ações pularam e muito dinheiro rodou em cima disso. Eu estou usando esse exemplo para mostrar o quanto que ao mesmo tempo que hoje nós vivemos um momento de grande desenvolvimento da racionalidade, o quanto a gente ainda é irracional. O quanto ainda a gente não para pensar no que faz. Hoje, quem nós somos? Somos altamente informados e conectados, isso é fato. Todo mundo está com um celular, um computador aí na mão e tem a possibilidade de acesso a informação infinita. Estamos conectados uns com os outros e com o mundo a hora que quisermos. Mas isso também nos faz consumistas e imediatistas. A gente compra um monte de coisa que não precisa e a gente tem pressa de receber tudo na última hora. Nós deixamos de lado, muitas vezes, certos valores. Nós deixamos de lado certas coisas que são muito mais importantes do que as coisas que a gente consome. Quantas horas a gente perde, e é isso mesmo, a gente perde nas redes sociais, navegando, vendo preço, decidindo o que vai assistir no Netflix. Quantas horas a gente perde? Será que a gente ainda dedica o nosso tempo às pessoas? Será que a gente ainda dedica o nosso tempo ao nosso autodesenvolvimento? A aprender a ser pessoas melhores? E isso nos leva a questionar, depois de toda essa trajetória, depois de desenvolver tanta racionalidade, será que a gente sabe o que fazer com isso? Será que nós conseguimos, de fato, utilizar todo esse conhecimento historicamente construído para nos tornar pessoas melhores? Para nos tornar uma humanidade melhor? Isso nos leva à nossa última pergunta. O que deixaremos para as nossas próximas gerações? Será que a gente vai deixar um mundo cheio de tecnologia e nenhum sentimento? Será que a gente vai deixar um mundo em que eles podem ter muitas coisas, mas que não sabem ser pessoas melhores? Será que a gente está educando as nossas emoções? Acredito que o que a gente precise é refletir. O que a gente precise é colocar na balança o que vale mais. Na onde eu estou investindo o meu tempo aqui.
Como eu estou valorizando a minha encarnação? E aí cada um que chegue às suas próprias conclusões. Muito obrigado.